Bem-vindos a mais uma videoaula de sistema nervoso. Hoje a gente vai falar de uma estrutura do sistema nervoso periférico, que é o nervo. O nervo ele é um conjunto de axônios envolvidos por membranas de tecido conjuntivo, localizados fora do tecido nervoso, fora do sistema nervoso central. Bem, essa lâmina é um corte transversal de um nervo e a gente está utilizando uma coloração diferente, que chama tricrômico de Masson. O objetivo dessa coloração é porque ela colora as fibras colágenas de tecido conjuntivo em azul. E isso vai facilitar bastante na diferenciação das membranas aqui do endoneuro, do perineuro e do epineuro. Já que se fosse a coloração padrão de hematoxilina e eosina, ficaria todos na mesma tonalidade ou tonalidade parecida de rosa e poderia confundir um pouco. Então esse foi o objetivo de ter utilizado essa coloração. Bem, aqui a gente está observando no aumento de 40 vezes uma parte só do nervo, no qual a gente observa vários fascículos ou feixes. Cada estrutura dessa é um fascículo ou feixe, que é um conjunto de axônios. Essa estrutura bem pequena, que depois vou mostrar em aumento maior. Aqui a gente tem um filamento de axônio com bainha de mielina, endoneuro aqui em volta, perineuro, epineuro. Tudo isso junto compõe, então, um nervo. Eu vou passar logo para o aumento maior, que vai dar para a gente diferenciar melhor essas porções. Aqui no aumento de 400 vezes, essa região central aqui seria o filamento do axônio. A gente não está conseguindo ver nessa coloração o filamento em si, mas essa parte esbranquiçada seria o filamento envolvido pela bainha de mielina, que é a membrana que fica em volta aqui do axônio. Ela parece uma parte aqui um pouco avermelhada, uma parte esbranquiçada, porque ela é composta de lipídios e proteínas. A parte proteica geralmente aparece um pouco mais avermelhada com esse corante e a parte lipídica mais esbranquiçada. Então esse daqui seria o axônio, que é o filamento, né, de um neurônio, com bainha de mielina em volta. Esses núcleos aqui em volta do axônio são o núcleo da célula que produz a bainha de mielina, que, como aqui é sistema nervoso periférico, é a célula de Schwann. Lembrando que se fosse sistema nervoso central, como a gente viu na lâmina de medula, quem faz essa bainha de mielina é o oligodendrócito. Aqui, sistema nervoso periférico, então, célula de Schwann. E entre eles, a gente observa uma estrutura um pouco mais azulada, aqui em algumas regiões dá para ver melhor, que são fibras de tecido conjuntivo, que a gente pode ter algumas fibras colágenas, fibrilas bem finas, ou algumas fibras reticulares, e as duas se coloram em azul, que é a primeira parte do tecido conjuntivo que reveste cada filamento de axônio. Então o objetivo aqui era mostrar não apenas o nervo, como o revestimento então de tecido conjuntivo. Revestindo então cada filamento de axônio internamente, a gente tem o endoneuro. Revestindo, organizando aqui esse conjunto de filamentos, que a gente chama de feixe ou fascículo, a gente tem aqui um tecido conjuntivo um pouquinho mais espesso, que a gente chama de perineuro. O perineuro ele é composto principalmente por fibroblastos, vários fibroblastos bem alongados, e esses fibroblastos se unem por junções de oclusão. Então isso faz uma barreira aqui também entre o sangue e o nervo, que é um mecanismo aqui de proteção desses filamentos aqui de neurônios. Então a gente observou aqui endoneuro, revestindo cada filamento de axônio, perineuro, revestindo feixe ou fascículo de axônios, e aqui em volta a gente tem novamente tecido conjuntivo, denso aqui não modelado, composto principalmente por fibras colágenas, que a gente chama de epineuro. Vou voltar novamente para um aumento. Então, aqui tem um fascículo ou feixe, os axônios aqui no meio, representados pela estrutura avermelhada ou esbranquiçada, entre eles endoneuro, perineuro revestindo cada fascículo, aqui um outro fascículo, perineuro, e preenchendo todo esse espaço aqui, a gente tem o epineuro, com tecido conjuntivo, fibras colágenas, a gente pode encontrar vasos sanguíneos também nessa região, pode encontrar em algumas células adiposas, lembrando que tem feixes ou fascículos de formatos e tamanhos diferentes. Aqui tem um feixe menor,
A gente também pode encontrar axônios com ou sem bainha de mielina. Geralmente os que têm bainha de mielina vão ficar mais esbranquiçados e os que não apresentam bainha de mielina ou que têm uma bainha de mielina mais fina, mais avermelhados, porque a estrutura da membrana vai ser mais proteica. E a estrutura é toda assim. Aqui então, toda essa lâmina se refere a apenas um nervo em corte transversal, conjunto de filamentos de axônios envolvidos por tecido conjuntivo, endoneuro, perineuro e epineuro. Então, é isso que a gente tinha para mostrar sobre a lâmina de nervo, sistema nervoso periférico. Obrigada pela atenção e até a próxima videoaula.